Boa noite a todos, com graça, com paz. Quero convidar, desde o início, duas pessoas para fazer a leitura do texto nosso, em Êxodo, capítulo 16, sem perda de tempo. Temos meditado sobre o sofrimento, não é isso? Falamos no capítulo 14, o primeiro episódio, na saída ali do Mar Vermelho, do Egito, na passagem pelo Mar Vermelho, e nós vimos que, diante do sofrimento, é preciso avançar. É preciso enfrentar aquilo que está à nossa frente, seja o medo, seja a enfermidade, seja a dificuldade financeira. Se queremos seguir, a gente precisa enfrentar aquilo que está à nossa frente, para não sermos mortos pelo problema que nós já estamos passando. Se ficarmos, o medo, a dificuldade irá nos matar, irá nos destruir ali nesse mesmo deserto, nesse sofrimento. Vimos no segundo domingo, em Êxodo capítulo 15, a necessidade da paciência. É preciso esperar. Nós vimos os exemplos dos profetas que anunciaram a mensagem do Senhor, e a própria palavra nos diz para tomar como exemplo a paciência dos profetas. Hoje, continuando o terceiro episódio, no capítulo 16, e eu vou me deter a esse texto, é um texto longo, nós vamos ler todos os versículos. Quero convidar duas pessoas, por livre e espontânea vontade, ou por indicação, como vocês preferem. O Zé, vem cá, por favor, Zé. Mais alguém? Êxodo 16, pode subir aqui, hein? Não é pecado os irmãos ficarem aqui à frente, vou avisar para a igreja, viu? Coloca um aviso ali, temos bastante cadeiras aqui à frente, o Espírito Santo não vai te fazer nenhum mal se você sentar aqui embaixo, os irmãos aí, tá bom? Nem os irmãos vão fazer nenhum mal, fiquem à vontade. Mais uma pessoa, temos mais alguém aqui? Para ler a Santa Escritura. Vem cá, Rodolfo. Êxodo 16, pega ali um microfone atrás para você, e o outro aqui. Cada um lê um versículo. Êxodo 16, vamos ler todos os versículos do 1 até o final. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e sairá o povo que colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolher nos outros dias. Disseram, pois, Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: tarde sabereis que o Senhor é quem vos tirou da terra do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem de nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouve as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. E quando Arão falou a toda a congregação dos filhos de Israel, estes olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Disse-lhes: à tardinha comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. No final da tarde apareceram codornizes que
cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando desapareceu a camada de orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, semelhante a escamas, coisa miúda como uma geada sobre a terra. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor Deus lhes deu para comer. Isto é o que o Senhor ordenou. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. Um gomer para cada cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes foram dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando, porém, mediam com o gomer, nada sobrejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Colhia cada um tanto quanto podia comer. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns entre eles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos, e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Cada manhã, todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Mas ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, pelo que todos os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Que lhes explicou: foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. Guardaram-no, pois, até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não gerou mal, nem houve nele bicho algum. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso, no 6º dia, ele lhes dá pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Assim repousou o povo no 7º dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. E disse Moisés: isto é o que o Senhor ordenou. Dele enchereis um gomer, o qual se guardará para as vossas gerações, para que elas vejam o pão que vos dei a comer no deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que sejam conservados para as futuras gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho, para ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Um gomer é a 10ª parte de uma efa. Obrigado. Deu para entender? Olhando para essa história, nesse episódio, chamado do episódio dos codornizes e do maná, eu quero deixar uma tese, um pensamento, que eu acredito que ele norteia tanto esse texto, quanto essa série que a gente está falando a respeito, né, do sofrimento. Eu diria que o deserto,
ele nos mostra o raio-x do nosso coração. Sabe, quando a gente está passando aquela enfermidade, tem algo mal que a gente não consegue ver, aquela dor, ver se o osso está quebrado, a gente tem que fazer um raio-x. O deserto da vida, a luta que a gente passa faz isso. Ele nos expõe. Você pode tentar esconder o que se passa, você pode tentar colocar sorriso, você pode aumentar, mas o deserto ele vem e mostra verdadeiramente como está. Ele é um raio-x, ele faz um raio-x do nosso coração, aqui no sentido de alma, daquilo que está lá no nosso interior. E olhando para esse texto, eu encontro alguns perfis, algumas características do raio-x que foi feito aqui. Primeira característica que eu vejo, o primeiro raio-x que a gente pode apontar nesse texto, os versículos 2, 3, 9 que nós lemos, fala que o povo estava se queixando, havia uma queixa. E quando falamos de queixa, nós sabemos que podemos ter razão para queixar e podemos queixar também sem ter razão. Sim ou não? Há queixas que estão completamente de acordo. Nós temos total razão em queixar, em reclamar de uma situação. Por exemplo, reclamar da corrupção no Brasil é algo normal, é algo correto, porque nós estamos diante disso. Nós falamos um outro tempo a respeito de Abacuque, que o profeta de Deus, que começa o seu livro queixando com Deus, dizendo: até quando, Senhor? Então, a queixa necessariamente, ela não é um problema. Ela pode ter, inclusive, muita razão. Mas ela também, nós podemos estar queixando de algo sem razão. Diria que uma queixa com razão, nós buscamos uma melhoria, queremos uma solução. Uma queixa sem razão é apenas o desabafo de uma amargura, é apenas para afrontar, para desprezar alguém. E qual a situação, o que está acontecendo para que o povo estivesse se queixando nesse momento? O que é que se passa na vida deles? Nós vimos que faltou comida. A razão por qual o povo de Deus está aqui agora apresentando esse raio-x de queixar contra o seu Deus é que lhe faltou comida. E é interessante que o povo que ficou escravo por mais de 400 anos, numa situação tão vulnerável, tão exploradora, que experimentou milagres extraordinários do Senhor, que viu sinais miraculosos de Deus, as 10 pragas que acontecem no Egito, a libertação que Deus operou do império mais poderoso da época, o povo que experimentou passar pelo mar diante e viu o exército inimigo ser todo ali levado por aquelas águas, o povo passa a salvo, o povo que chega diante do outro lado, que encontra ali as águas de Mara, que não podiam beber, que passaram sede, Deus vai lá e transforma aquelas águas salgadas em água boa para que pudesse beber. O povo agora é mais ou menos um mês de viagem. Eles têm mais um problema, lhe falta comida. E aí você imagina que a reação desse povo é: esse Deus que agiu nos libertando desse império de mais de 400 anos de escravidão, esse mesmo Deus que fez aqueles 10 sinais miraculosos contra o maior império da época, esse mesmo Deus que fez com que as águas de Mara se tornassem boas para bebermos, é o mesmo Deus que nós vamos clamar agora. Mas não foi isso que o povo fez. O povo disse: não queremos esse Deus. Esse Deus não é digno de nós. Quem é esse Deus que nos tira daquela escravidão? Tão bom estávamos lá, que tínhamos pão, tínhamos comida. E esse Deus nos tira daquela escravidão e nos traz aqui para morrer nesse deserto. Nós não queremos isso. O povo santo, liberto pelo Deus Todo-Poderoso, troca Deus que o libertou, que o realizou todos aqueles sinais, que abriu o mar, por uma comida, por um prato de comida que faltou naquele momento, pelo imediatismo. E quem sabe essa é uma das nossas maiores aflições, diante do sofrimento, diante das lutas que nós passamos. Porque nós nos colocamos diante de uma situação, e muitas vezes o que nós estamos provando
é que o nosso coração não é do Senhor, o nosso coração está no dinheiro, o nosso coração está na comida, o nosso coração está no desejo que temos, e quando ele não é realizado, nós dizemos: Senhor, não te queremos. E essa é a situação que o povo está aqui, se queixando contra o seu Deus. Mas eles não foram direto a Deus. Diz que a corda sempre quebra para o lado mais fraco. Eles poderiam chegar diante de Deus, se prostrarem, jejuarem e acusarem esse Deus e pedir pelo menos um favor para Ele: nos leva de volta para a escravidão do Egito, porque lá nós estávamos bem. Nos leva de volta para aquele problema, nos leva de volta para aquele mal, nos leva de volta para aquele pecado, lá era bom, pelo menos faça-nos isso. Mas eles não fizeram isso. A corda quebra pelo lado mais fraco. Eles foram a quem tem que procurar um bode expiatório. E nesse caso ali, o bode expiatório eram os líderes. Foram aqueles que, entre aspas, os convenceram a sair da escravidão. Não foram eles que escolheram. Não foram eles que confiaram, que tiveram fé. Foi Moisés e Arão que os convenceu, que os ludibriou a largar o pecado, a largar o Egito, a largar a escravidão. E aí eles se voltam contra Moisés e Arão, culpando. Quando nós queixamos, a gente tem que sempre procurar um culpado. Essa queixa não me parece muito justa, pois eles poderiam olhar para eles mesmos e dizer: Senhor, o que está acontecendo conosco? Por que o Senhor nos abandonou, como o próprio Jesus disse naquela cruz? Por que o Senhor, até quando o Senhor vai nos deixar nessa situação, como Abacuque fez? Mas não, eles não fizeram isso. Eles disseram: foi Moisés e Arão. A queixa que está no coração do povo aqui, e quem sabe também muitas vezes está no nosso coração, é aquela queixa que culpa o outro, que culpa o ente querido, que culpa o patrão, que culpa a igreja, que culpa o nome de Jesus. Tem gente que tem a coragem de dizer que não vai servir a Jesus por causa da igreja. Quem sabe ele é uma igreja mais especial que todos os outros na face da terra. É porque algo entrou no coração dessa pessoa, uma queixa, uma amargura que não vem do Senhor. Mas o sofrimento muitas vezes faz isso conosco, gente. Se nós não andarmos na presença do Senhor, não cuidarmos, nós que estamos clamando por um socorro, nós perdemos a voz, porque nós vamos e nos rebelamos. Um exemplo disso é quando nós vemos o nosso país, as corrupções que nós vivemos. É justo fazer uma manifestação, sim ou não? Quando nós vivemos a situação do emprego como está, e os funcionários saem para fazer uma greve, é justo ou não dentro dos padrões legais? Mas agora, quando a população sai para as ruas, em vez de se manifestar e fazem vandalismo, destruindo a loja do parceiro, do irmão, isso não é uma manifestação, isso não é uma queixa. Ela vem também com bondade. Jesus, quando estava ali próximo a ser crucificado, viu uma mulher que naquela época já era desvalorizada, não tinha o valor, ainda hoje ela sofre, mas naquela época era muito pior. Viu a mulher e pega um perfume caríssimo e quebra aos pés de Jesus. E aí um discípulo muito amado, que experimentou Jesus, que andou com Jesus, que experimentou milagres com Jesus, aquele discípulo muito influente, ele diz, questionando Jesus: mestre, que absurdo é esse que o Senhor está fazendo? Aceitando que essa mulher lhe faça isso. Nós poderíamos, olha que coisa linda, quem de nós não ficaríamos com o coração quebrantado e daria glória a Deus com língua estranha? Poderíamos dar aos pobres, mestre. Muitas vezes nós estamos sendo levados pela nossa própria manipulação, pelos nossos próprios desejos, onde Ele está corrompendo o nosso coração, em vez de apresentarmos uma queixa correta, o nosso coração frustrado, doente, na presença do Senhor, nós estamos procurando culpados. Essa é a queixa que eles estão apresentando. Diante disso, onde é que está a lembrança deles? Você está diante de um mal, de um sofrimento, a lembrança, não é isso? A memória vem à tona. E do que eles se lembram, Cadu?
Eles vão se lembrar que Deus usou Moisés e falou que ia os tirar do Egito, não é isso? Eles vão se lembrar que Deus realizou 10 pragas, 10 sinais miraculosos no Egito. Eles vão se lembrar que Deus transformou as águas de mar em água boa para beber. Não, eles lembraram do pão e da carne do Egito. Até parece que escravo como eles foram, comiam tão bem. A situação miserável do pecador escravizado é terrível. Quando ele coloca a graça de Deus, a salvação eterna, numa balança, em troco de algo, de um prazer momentâneo do mundo, que muitas vezes nem experimentou direito, e pesa, e o que fica forte na balança? É a graça salvadora eterna? Não, é o pão do Egito, é aquilo que eu quero. Muitas vezes a nossa vida sem Deus foi uma vida miserável. Vivemos uma vida doente de relacionamentos, doente de tantos males. Falava de 10 palavras, 20 era palavrão, sempre angustiado com tudo. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Na hora da dor, na hora da dificuldade, em vez de lembrar tudo que Deus já fez na nossa vida, a gente se esquece de tudo que Ele fez até aquele momento, mas fazemos o favor de lembrar de algo. Como era bom lá no mundo, como era bom a vida sem Deus. Mas interessante, queridos, é que mesmo diante dessa queixa, o Deus Todo-Poderoso ouviu. Deus foi paciente com o seu povo. Deus ouviu o seu povo. Isso é impressionante, porque Deus não é um Deus de religiosidade. Ele nos chama assim para conversar. Muitas vezes nós nos isolamos, fugimos, nos afastamos da presença de Deus. Mesmo que muitas vezes nos queixamos de forma até incorreta, até injusta contra o Deus Todo-Poderoso. Mas nós podemos e devemos nos chegar à presença dEle e apresentar aquilo que o nosso coração está passando, a dor que o nosso coração está passando, o não entendimento, o desânimo, o confronto, aquilo que não conseguimos entender, aquilo que está nos afetando. É diante de Deus que a gente tem que lançar. Não procure culpados, mas procure a presença de Deus, da forma mais humilde possível. Deus quer nos ouvir, Ele quer ouvir a dor que está aqui dentro, Ele quer entender o que está se passando no nosso coração. Não adianta a gente fugir, não adianta a gente se esconder. O deserto faz um raio-x, e Ele te coloca aqui, ó, na tua frente para você olhar. E muitas vezes nós ficamos assustados quando a gente pega aquele exame médico comprovado, e ali você bate diante daquele papel e diz: eu estou dessa forma. É isso que está dentro de mim. E é isso que o deserto faz. Ele põe o raio-x diante do teu rosto, para que você olhe e diga: esse é o Ricardo, esse é o Reginaldo. Olha como é que eu estou, olha como é que meu coração está. Quem sabe o teu coração tem estado amargurado, cheio de queixa contra o Senhor, queixas corretas ou incorretas. Mas nós temos verdadeiramente apresentado isso a Deus? Ou temos reclamado com os outros? Esse é o primeiro raio-x que eu vejo nesse texto, amém? Segundo lugar, olhando para o versículo 4, nós vemos que Deus coloca o seu povo aqui numa prova. E é interessante porque geralmente nós somos provados quando algo nos falta, não é? Quando você perde um trabalho, quando você está numa doença, quando você está numa dificuldade de relacionamento, quando você está num desânimo, aí você fala: eu estou sendo provado. Só que Deus aqui está provando o povo não na dificuldade, está provando o povo na bonança, com a bênção. Deus os abençoou, Deus trouxe aquilo que eles queriam, e diz: agora eu vou provar o meu povo, agora eu vou colocar o meu povo à prova.
A gente pensa que a gente está provando quando a gente diz, eu recebo Jesus, eu vou lá e me batizo. A gente prova é quando a gente está andando com Deus, e Deus vai dizer, eu vou ver se esse rapaz me serve mesmo. Quando Ele vai deixando situações de tentação, ou mesmo de bênçãos acontecer na nossa vida. Eu já vi quantas vezes aqui, em todos os lugares, pessoas buscando a Deus. O jovem que está lá orando para entrar na universidade, entrou na universidade, Deus abriu a porta, e agora ele me diz, eu não tenho mais tempo para buscar a Deus. Mas você vê esse jovem em todos os lugares, até em lugares mundanos que um cristão não deveria estar, mas ele não tem mais tempo para estar na presença de Deus. Você vê pessoas que buscavam a bênção de Deus, e Deus o abençoou, teve misericórdia e o colocou ali. Deus tem interesse em nos provar. O raio-x que o deserto faz, gente, é que Deus quer nos provar. E não veja isso como um mal, como culpa, como acusação que nós estamos acostumados do nosso padrão religioso, mas veja isso como um sinal de crescimento, porque Deus não está interessado em religioso. Deus quer pessoas santas, perfeitas, lavadas, remidas no sangue de Jesus, que cresça cada dia mais enquanto está na terra, ao ponto de se parecer o máximo com o caráter perfeito do santo Jesus. A palavra de Deus diz, sede santo como eu sou santo, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai celestial. Deus nos prova porque Ele quer afunilar, porque Ele quer purificar, Ele quer nos fazer crescer. E aí você pensa que é só a luta, que é só o problema, que é uma provação, mas a bênção que você recebeu também pode ser uma provação. E aí Deus realiza o milagre que eles queriam. E é interessante que o milagre são as codornizes e o maná. Foi falado já de milagre lá do Mar Vermelho. E segundo os textos, os estudiosos, eles vão mostrar, olha que interessante, que exatamente aquela época do ano que o povo de Deus está passando por aquela região, havia um fenômeno, um vento que trazia aquelas árvores, aquelas aves. E as codornizes, elas voavam baixo, e quando elas estavam cansadas, elas pousavam ali nas suas tendas, ou mesmo no chão, e não levantava voo novamente. Mas veja que o milagre não é simplesmente assim, eu fico aqui, pode ser até que aconteça com você, mas o milagre não é Deus derramando do céu, e eu fico aqui parado esperando a porta se abrir. Deus trouxe o sinal, Deus trouxe aquilo que eles precisavam, mas eles precisaram sair do comodismo das tendas, precisaram correr atrás das aves. E a gente assiste os filmes, é muito engraçado, porque parece uma coisa, um anjinho do céu, né? Como está todo mundo com as asinhas, aí eles estão lá sentadinhos nas suas tendas, e aí vem aqueles pombos assim, como se fosse tudo parado. Já viu o pombo que parece que nem tem asa, né? Nem tem perna para correr. Aí eles sentam quietinho e fica ali, aí vem o anjo do Senhor, o santo homem de Deus, o Luiz, e diz, obrigado, Senhor, por esse milagre. Aí ele vem, e o milagre assim, ele levanta, eu não consigo fazer isso aqui, né? Mas ele vem na mão dele, assim. Sabe o que eu imagino, gente? Essas aves ali, você imagina aquele deserto, aquele monte de tenda. A hora que eu li esse texto, eu só me lembrava quando eu ia para a roça, ver meus avós por parte de mãe. E aí chegava meio-dia, a gente tinha que pegar galinha para comer. Quem já pegou galinha para comer? E eu era um medroso para esse negócio de pegar galinha, porque elas gostavam de fugir de mim. E aí eu saía correndo atrás da galinha, e galinha correndo por todo aquele quintal, e eu tentando pegar a galinha. E era uma diversão maravilhosa aquilo. O milagre estava ali. Agora você imagina aquela multidão no deserto, com aquele monte de pássaro voando por ali, e eles correndo atrás dele, a confusão maravilhosa que foi. Muitas vezes a gente acha que o milagre é assim, a gente fica paradão. Olha a beleza que foi aquele cenário ali, para eles correr atrás de pássaro e pássaro gritando para todo lado. Deus usou meios naturais. Da mesma forma, o maná, os estudiosos vão mostrar que esse pão que surgiu e foi no amanhecer, no orvalho, e é interessante que logo que esquentava, o pão perdia. Eles dizem que o provável é que veio de uma mistura de 2 insetos que dava na folha da planta, e ali ele soltava no chão e caía aquele pão, como diz o texto que nós lemos, pequeno, doce, parecendo um bolinho de mel. Esquentava, já era, e eles tinham que sair toda manhã para pegar o pão. Deus realizou ali o milagre. O que me chama a atenção aqui, o meio natural que Deus usa. Eu me pergunto se nós estamos agindo muitas vezes de uma forma infantil, esperando que Deus faça as coisas por nós.
Como se ajudar o outro é que Deus vai lá e faça tudo por nós. Como se eu não precisasse me mover, como se eu não precisasse me colocar em jejum e oração. Quem sabe a luta está vindo, é porque Deus está dizendo: Gabriel, dobra teu joelho, se coloque em jejum e oração, eu quero falar contigo. Você vê na história bíblica, gente, homens de Deus, diante do problema, diante da luta, é buscando mais a Deus, se colocando em oração e jejum. Agora, muitas vezes nós crentes, parece incrédulo: oh, Deus, eu não sei o que está acontecendo, Deus não liga para mim. Você não crê no Senhor? O meio natural de ir atrás de trabalho, de procurar uma pessoa. O meio natural, se você quer casar, encontrar uma pessoa. Vou ficar aqui, pastor, ora para Deus enviar alguém, meu querido. Vamos conhecer alguém. Vamos conhecer umas mulheres, uns homens de Deus aí. Agora, se você está buscando lá no meio do mundo aí, você vai conhecer muito homem de Deus lá. Eu me pergunto, se eu também estou sendo esse meio natural para o Senhor. Deus quer usar minha boca? Será que os nossos problemas de dificuldade, as dificuldades que temos, não seriam mais supridas pelo Senhor, se nós nos deixássemos ser também esse meio natural? Dar uma palavra de ânimo para aquele que está enfrentando a luta, ajudar no socorro social naquele que está numa dificuldade financeira. A gente vê tantas necessidades, a igreja fazendo tantas coisas, mas a igreja não é 1, 2, 3, 10, 20, somos todos. E Deus está aqui provando o seu povo. E qual é a intenção de Deus na provação, gente? O texto que nós lemos. A intenção de Deus, quando Ele nos prova, era ver se o povo iria seguir as suas instruções. Deus não está provando para nos acusar. O papel do acusador é do diabo, não é de Deus. Deus está provando o povo para ver se eles iriam seguir as suas instruções. E é muito interessante as instruções detalhadas nesse texto. Primeiramente, ele diz que cada um tinha que pegar de acordo com aquele dia. A comida seria só para aquele dia. Isso eu aprendo, dependência. Na provação, na luta, no sofrimento, Deus irá provar, Mariana, se você realmente sabe ser dependente de Deus. Tem que pegar o alimento somente para o dia. Se tentasse pegar para outro dia, o que acontecia? Perdia. Que maravilha, né? E é assim na nossa vida, se a gente tenta fazer do nosso jeito, não dá certo. Temos que aprender, no meio da dificuldade, sermos dependentes de Deus. Não adianta querer andar com o Senhor e sermos independentes dEle. E aí o Senhor orienta também que eles deviam pegar para aquele dia e deveria pegar de acordo com a quantidade de pessoas de cada casa. Eu aprendo aqui que Deus está ensinando justiça, sermos justos, desde lá. Porque, olha, os pássaros e os pães foram derramados, gente, no meio de toda aquela multidão. Agora, você imagina nós brasileiros, com aquele jeitinho santo e educado. A hora que vê toda aquela comida, todo mundo apavorado, porque você não tem comida, só teve para hoje, e você tem que pegar para aquele dia. E o povo saindo, você imagina todo mundo esperando a fila, não é isso? Um esperando o outro pegar direitinho, era assim. Tudo desesperado, doido, eu quero pegar para minha família. Parece até negócio de festa de casamento. Eu não sei se tem algum cerimonialista. Eu não sei porque os buffets, o pessoal de festa, serve a comida, não é isso? Você vai na hora de servir o prato principal, você vai lá e pega o prato principal. E aí eles servem bonitinho. Mas na hora do doce, não. Eles não avisam nem a hora que vai ser liberado o doce. E não leva na mesa, não avisa a hora que vai ser liberado. E aí sempre tem os espertinhos, que eles chegam lá, não é isso? Vai na mesa do doce, antes de todo mundo, sempre daquele vai primeiro, e aí ele enche. Aí ele sai assim, né? Aí o outro viu, fulano já foi, ele vai lá também. Aí você chega, você quer ser mais educado, quer ser correto, quer ser justo, você chega lá, não tem um sequer. Minha esposa, quando ela vê acontecer, pega um lá para mim, eu falo, vamos esperar, porque não liberou, a hora que você chega já não tem. Deus está ensinando o povo a ser justo. Espera, pegue somente pela tua família. Gente, olha que coisa maravilhosa. Deus fez o milagre, está ali a comida, mas devíamos ser justos. Não falta justiça no nosso mundo. Não tem dinheiro no mundo para que não houvesse pobreza no mundo.
mas falta justiça. Deus está ensinando nessa provação o povo já ser justo, ser dependente, ser justo. E uma outra lição que eu aprendo muito interessante, eles tinham que pegar para os 6 dias. Se pegasse para o sábado, o que acontecia? Fosse tentar trabalhar no sábado, estava tudo perdido. Deus está ensinando aqui consagração. O tempo do Senhor é do Senhor. Quem dera isso acontecesse hoje. Vou orar de culto, aí o camarada está lá estudando, está lá trabalhando, dá tudo errado, começa a pegar fogo no computador. Aí ele vai para a empresa, mas pastor, é a empresa que está me obrigando. Aí ele chega na empresa, começa tudo a destruir. Aí o patrão vai lá, não vai adorar teu Deus, vai fazer igual o faraó, vai adorar teu Deus pelo amor do Senhor, e depois você volta para trabalhar na segunda. Se tentasse usar o horário de adoração a Deus para fazer outra coisa, não daria certo. Estava tudo perdido. Isso aqui a gente aprende o quê, queridos? Consagração ao Senhor. Não adianta. Deus, Ele quer ser Deus na nossa vida. Eu tenho que saber o horário de Deus, o tempo de Deus na minha vida, o meu tempo individual, o meu tempo como comunidade. De Deus não se zomba, não dá para ficar levando como uma religiosidade. Se você vem por obrigação, você não está aprendendo, precisa ser provado e entender que o horário de Deus é o horário de Deus. Esse é o horário que eu tenho que estar na presença dEle, que eu preciso descansar na presença do Senhor, me renovar na presença do Senhor, coletivamente e individualmente. A dependência, o ser justo, mas também o consagrar o tempo do Senhor. E aí você pode me perguntar, mas não era o sábado? Não faz parte do nosso texto, mas é bom sempre a gente lembrar que a igreja no Novo Testamento, a partir da ressurreição, ela passou a se reunir no primeiro dia da semana, no domingo da ressurreição. E é por isso que nós adoramos, separamos o domingo para adoração ao Senhor. E também lá em Hebreus capítulo 4, foi até citado semana passada, Deus instituiu um novo dia, onde a palavra descanso não se refere ao sábado literalmente, pois até mesmo a palavra Shabá significa descanso. Deus está nos ensinando aqui, de fato a consagração, saber tirar um tempo para Deus. E é verdade que na nossa sociedade, muitas vezes tem trabalho que ele trabalha de escala, não é isso? Ele trabalha até no domingo, mas ele tem que tirar o outro dia para o Senhor. Ele tem que ter o tempo do Senhor. Amém, gente? Você continua aí comigo, sim ou não? Primeiro raio-x que nós vimos aqui nesse texto é a queixa que está aparecendo. Quem sabe o nosso coração está assim, não há problema, Deus quer ouvir a nossa queixa. O segundo raio-x que nós vemos aqui é a prova, Deus provando o seu povo, para que esse povo seja aperfeiçoado, santificado e viva a vontade plena do Senhor. E o terceiro raio-x, tem alguns versículos que eu quero trazer para nós, eu diria que é o ensino que nós vemos nesse texto. Olha na sua Bíblia, versículo 6, eu acho que está aqui também, pode colocar aqui no projetor. O versículo 6 diz assim: ao entardecer, saberão que o Senhor os tirou do Egito. Quando ao entardecer? Porque Deus iria enviar os codornizes. Agora eu te pergunto, Lucas, eles não sabiam que foi o Senhor que tirou eles do Egito? Eles tinham alguma dúvida que foi o Senhor Deus que os tirou do Egito, gente? Por que ao entardecer eles vão saber que foi Deus que o tirou do Egito? Porque Deus precisou realizar um novo sinal para a vida deles. Deus precisou mandar o codorniz para provar que Ele era Deus. Sabe por quê? Porque esse povo ainda não amava o Senhor. Ele amava as coisas. A gente prova o amor não é somente quando a gente tem as coisas, a gente dá as coisas. Quando você chega com aquela rosa bonita para dar para a esposa, quando você chama ela para sair. Mas a gente prova o amor é quando a gente aceita a falha do outro. Quando a gente está junto, mesmo na falta, na dificuldade. E na hora da dificuldade, aquele povo logo se afastou do Senhor. E aí o Senhor diz assim: olha, ao entardecer vocês saberão que eu sou Deus. Deus precisou novamente fazer um milagre para mexer com o coração daquele povo e dizer: vocês precisam aprender a me amar, não amar as coisas. Eu estou aqui com vocês. Faltou comida, mas eu estou aqui com vocês. Bateu o carro, mas eu estou com vocês. A porta de emprego se fechou, mas eu estou com vocês. Mas nós abrimos mão facilmente dos relacionamentos, numa sociedade líquida que nós vivemos. Abrimos mão dos nossos entes queridos,
e abrimos mão do Deus também. Deus está querendo ensinar aqui a amar. Me amem. E aliás, a palavra de Deus resume os mandamentos dessa forma: ame ao Senhor Deus de todo o seu coração, acima de todas as coisas. E não veja isso, novamente eu repito, não veja isso como acusação, como culpa, mas veja isso como ensino. O Senhor quer trazer no nosso coração, meu querido, o amor dele, porque se não for o amor dele em nosso coração, nos educando, nos atraindo à presença dele, nós não vamos conseguir passar desse deserto que nós estamos. Deus está ensinando aqui também em versículo 7, Deus mostra a sua glória, porque eles se queixaram. O povo se queixou e Deus mostrou-lhe a sua glória. Por quê? Deus parece que tem que mostrar para o seu povo a autoridade que ele tem. Ensinar para o povo a submissão. É aquele negócio, vocês precisam aprender, saber com quem vocês estão lidando. Vocês precisam saber que esse relacionamento não é um relacionamento qualquer. Eu não estou com vocês por acaso, para ficar na moda, para sair apenas. Eu estou com vocês numa aliança séria, de sangue, de vida. Deus está ensinando o seu povo a se submeter, a aprender a se submeter à sua autoridade, à sua palavra. E quantas vezes nós sabemos o que a palavra diz, mas o nosso coração não consegue se submeter. Se tem áreas da nossa vida que nós não temos nos submetido, o que nós vamos fazer? É nos abrir diante do Senhor e dizer: Senhor, me ensina, me eduque com a tua graça. Deixe a tua graça trabalhar em mim, para que eu aprenda a ser submisso a ti. O versículo 28 diz: até quando, é o Senhor falando para o povo, recusarão obedecer? Deus quer o que do povo? Ele não quer regrinhas, Ele não quer marionetes, Ele quer um povo que realmente tenha a disposição de obedecer, por livre e espontânea vontade, que diz: eis-me aqui, Senhor, me ensina, eu quero fazer, eu quero te servir, eu quero ser usado por ti, eu quero viver os teus planos, eu quero que a minha família ande diante do Senhor, eu quero que o meu namoro seja santo, eu quero que meus estudos sejam abençoados por ti, eu quero que a minha vida seja guiada por ti. Meu coração está disposto diante de ti, Senhor. Guia-me, muda aquilo que não é da tua vontade, fecha a porta que não é da tua vontade e abre e faça o que tu queres para a minha vida. Deus está ensinando o povo disposição. Precisamos ter disposição. Quem ama se submete, quem se submete por disposição. Deus não tem aqui ninguém obrigado. Nós vemos no ensino também no versículo 32, que o maná, Deus orientou que o maná fosse conservado para futuras gerações. Isso mostra o grande interesse e preocupação do Senhor, desde lá do Êxodo, em que o seu amor fosse apresentado para todas as gerações. Quantas vezes nós temos aprendido isso, de fato, de nos importar em apresentar o amor do Senhor, de levar o evangelho do Senhor para as futuras gerações, para as crianças que estão nascendo, de nos preocupar que o ensino da palavra seja conhecido de todas as pessoas. E a pessoa muitas vezes está dentro da nossa casa, como nós vimos no mês de maio, e você vê que a pessoa não está aprendendo de Deus, e não está se preocupando em ensinar a Escritura Sagrada, a vontade de Deus, para a vida nem dos seus filhos. Deus está ensinando o seu povo aqui, que a sua história, a sua mão, a sua bênção, a sua palavra, precisa ser transmitida para outras gerações. Quantas vezes nós não temos nem convidado as pessoas para ir, nem à célula, e às vezes nós nem vamos. Uma coisa que me assusta, um parêntese, para a comunidade, é ver pessoas que se envolve em escalas, em atividades, e você percebe claramente que ela vem fazer a escala dela. Como é que você vai ensinar a criança, Cadu, vou usar você aqui, que você é querido, se você não andar com o corpo? Essa pessoa precisa de ajuda. Onde está o corpo? Vocês estão enxergando isso? Estamos tendo essa mentalidade espiritual para perceber isso. Não é só o pastor, é o corpo. Deus quer nos ensinar, irmãos,
É para isso que nós estamos na terra, para aprender a obedecê-lo, aprender a andar na presença dele, porque quando nós chegarmos lá na eternidade, a gente tem que ir, adornado, perfeito, top, cabelinho todo no trim, cabelinho, eu ia falar, né, levantar o topete, Luiz, mas para você, deixa essa parte de lado, não é isso? A gente tem que chegar, no ponto. Mas é verdade que muitas vezes quando você é ensinado, você está na escola, nem sempre a gente tira nota 10, não é verdade? Você tira 8, às vezes 5, às vezes fica com nota vermelha, às vezes fica até em DP. Então por isso que eu digo, eu não vejo isso como culpa, acusação, eu vejo como graça, o interesse de Deus em nos educar na sua palavra, em nos ensinar a obedecê-lo e andar na sua presença. E aliás tem um texto em Tito, se não me engano 2:11, que fala que a graça do Senhor nos educa. E esse ensino nós continuamos aqui no texto, o versículo 35 diz que eles comeram do maná os 40 anos no deserto. Mesmo reclamando de Deus, mesmo com tudo isso, durante os 40 anos no deserto, por teimosia deles, porque o tempo poderia ser bem menor, por medo de enfrentar aquela situação, por medo de enfrentar uma terapia, por medo de fazer uma atividade física, por medo de ir procurar um trabalho, por medo de ir lá e pedir perdão para aquela pessoa, por medo e preguiça de sair do seu comodismo, de participar das atividades mais fielmente, por medo e avareza de contribuir na obra de Deus, o povo ficou ali vagueando nas suas próprias lutas. Mas mesmo assim, Deus os sustentou com maná os 40 anos no deserto. Tem um texto que diz, até aqui nos abençoou o Senhor. Olha para trás, quanto tempo você tem de vida cristã? Quanto Deus já fez na sua vida? Quantas experiências você e eu já tivemos com Deus? Quem sabe milagres, coisas maravilhosas. Aí você de repente pensa, não, mas não aconteceu nada comigo, nada. Você podia tocar em você aí. Respira um pouco. Tem ar, você está conseguindo respirar. De onde você acha que vem essa respiração, esse ar? Será que a gente entende o cuidado de Deus na nossa vida? É verdade que temos lutas, dificuldades, mas Ele está conosco nesse deserto. E assim como Ele ficou os 40 anos junto com o povo, mesmo que não era para ficar todo aquele tempo, Ele vai ficar conosco também. O que Deus quer de nós é que nós confiemos a nossa vida ao Senhor. Confiar é entregar, é render. Ter fé, querido, é muito mais do que uma teoria, do que um credo, do que uma declaração de lábios. É realmente entregar a nossa vida, e nós vemos isso na prática, no andar junto, confiar nas mãos dEle. E Deus tem cuidado de você até aqui. Traga isso à memória. Tem um texto em Lamentações que fala isso. Vou trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Lembra de coisas que Deus já fez na tua vida. Lembra por que você está aqui. Lembra de situações que o Senhor já te livrou. E eu vou te falar com toda certeza, tem muitas situações que você nem sabe, mas o dia que você chegar lá na glória, você vai ver que o Senhor te livrou e agiu na sua vida, e você nem soube. Eu vi um pensamento que me chamou a atenção, que diz que diante das lutas, dos problemas que nós passamos, a gente não vai conseguir substituir. É um casamento que, infelizmente, chegou a uma separação. É aquele trabalho que você tanto gostava e perdeu. Até um ente querido que faleceu. E vai dizer, Deus vai suprir, Deus vai ajudar você a superar, porque o vazio vai continuar. O abismo está ali. É aquele trauma, aquele problema que eu enfrentei. O problema vai estar ali. Quem sabe nós não vamos esquecer. E não temos que esquecer, porque eu não quero que ninguém fique com amnésia. Nós não vamos esquecer, nós vamos enxergar o problema, o abismo que nós estamos passando ou passamos por ele. Mas como diz o pensamento dessa autora, isso, quem sabe, nunca vai suprir em nossos corações o vazio que aquela luta, que aquele problema nos trouxe. Aquela perda, aquela dificuldade. O vazio vai sempre estar ali.
Mas alguma coisa me chama a atenção, é que o Senhor, Ele não tirou ainda esse abismo de nós, totalmente, mas Ele já preparou uma cruz, uma ponte, para que a gente passe sobre esses problemas, para que a gente ultrapasse esse abismo que muitas vezes se colocou diante de nós, através de uma luta, de uma dor, de um problema, de uma dificuldade que eu e você enfrentamos ou estamos enfrentando. Nós não podemos esquecer que há uma ponte para que nós passemos dessa situação para a terra prometida, para viver conforme a vontade de Deus. Nós só não passamos se nós não quisermos, porque a ponte já foi colocada. Através do corpo, do sangue de Jesus, Ele nos deu o privilégio de ter uma ponte para passarmos e não deixar que esse vazio, essa luta, esse problema corroa a nossa vida. Mas podemos passar e podemos deixar que o Senhor esteja agindo e cuidando de nós. Amém?